Se você vai ter um crachá original desse de servidor do INSS, já chega nessa aula dando o seu joinha. Não vou tomar muito do seu tempo, quero só te pedir, se você é camarão acordado, já está com a gente há bastante tempo, já conhece o nosso conteúdo, sabe que é de valor, já deixa o seu joinha. Se você ainda nunca assistiu uma aula nossa aqui do projeto INSS Teórico e ainda não conhece a nossa metodologia, assista essa aula e se ao final, ou no meio, ou quando você sentir que você está gostando, né, você para e deixa o seu joinha e ajuda a gente para que a gente possa alcançar mais pessoas com esse conteúdo. Estamos fazendo aqui nossa reta final para o concurso do INSS, liberando todo o nosso curso que é pago, nosso curso teórico pago para você que não pôde comprar, né? Ou que já chegou agora no meio do caminho e quer revisar a matéria, tá? Você vai assistir as aulas aqui e vai focar nas questões, tá bom? Foque nas questões. Salomão, não tem um curso de questões. Aí você vai clicar no link que está aqui abaixo, vai adquirir o nosso curso de questões de R$ 397 por R$ 119, clicando aqui no link. Quais as vantagens? Você vai ter todo o material em PDF, aulas comentadas do curso Direito Previdenciário, nossa matéria é Direito Previdenciário, tá? Vai ganhar também todo o projeto INSS teórico em vídeo e material em PDF para você poder assistir e revisar as aulas nessa reta final. Bom, se você não pode adquirir o curso, porque mesmo assim não é pesado para você, mas pode nos abençoar, se você clica aqui no botãozinho aqui, se tornar-se membro, com um valor simbólico você vai estar contribuindo aqui para que a gente mantenha o canal no ar, sempre com conteúdos de muito valor. Então é isso, a gente vai começar do começo, dá uma olhadinha aqui embaixo, você vai ter a checklist, tá? Com todas as aulas organizadas por temas, e essas aulas, além de estarem organizadas por temas, separado por checklist para que você possa assistir na sequência correta. As nossas aulas elas foram pensadas didaticamente, onde um assunto puxa o outro. E sim, tá? Nessa reta final, você que ainda está com menos de 90% de acerto em previdenciário, precisa subir esse score aí e vem comigo para a gente poder aí te ajudar, né, a ter o seu crachazão de direito previdenciário de servidor do INSS, tá bom? Então, bora para a aula e estudo. Foca na aula agora, valeu! Agora a gente vai tratar de hipóteses de arrecadação. Quem é o responsável, gente, pelo recolhimento das contribuições previdenciárias? O INSS ele não é mais o responsável por esse recolhimento. Até 2007, o INSS ele era, sim, o responsável, né, pelas arrecadações, fazia tudo. Na verdade, até em 2004 ele fazia, 2007 de fato fulminou essa possibilidade. Mas o INSS hoje, o que importa, ele não é mais o responsável pelo recolhimento das contribuições previdenciárias. E com a Lei 11.457 lá de 2007, a tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento de todas as contribuições para a Seguridade Social passaram a ser de competência da Super Receita, né? A Secretaria da Receita Federal do Brasil. E aí eu costumo brincar com os meus alunos falando o seguinte, que o INSS ele é um ser de luz, ele não mexe com dinheiro, né? Ele só distribui, mas ele mesmo não mexe com dinheiro. São raras as opções que o INSS ele atua com o dinheiro em si, não recebe contribuições, não emite guia de carnê em regra. A gente vai ver que essa emissão de guia hoje, em regra, o INSS nem faz mais. Só quando, por exemplo, o segurado vai se aposentar, faltam 1, 2 meses, ou agora depois da reforma da Previdência, lá com o novo regulamento, artigo 19E, que nós vamos estudar, o INSS tem que emitir uma guia para complementação, se o segurado solicitar, e aí o INSS emite a guia, o segurado vai lá e paga. Mas tirando isso, o INSS não se envolve mais com essas questões de recolhimento. Agora é tudo com a Secretaria da Receita Federal do Brasil. A dívida ativa, então, nesse caso, passou a ser da União, tá? Pois revogada a capacidade tributária ativa delegada do INSS, está cabendo agora à Procuradoria Federal, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, a representação judicial da União na cobrança desses créditos. Então não é mais o INSS, não é mais o polo ativo nessas demandas de cobrança, e sim a União. Passamos agora a ações trabalhistas e contribuições previdenciárias. Tópico muito relevante, tá? Sobretudo quando a gente entrar lá em benefícios previdenciários, onde vai ter questões falando,
fulano perdeu a qualidade de segurado, e aí por ter perdido a qualidade de segurado ele entrou com a reclamação trabalhista e lá ficou comprovado que ele tinha um vínculo empregatício com uma determinada empresa. Esse vínculo empregatício ele deve ser reconhecido imediatamente pelo INSS, é isso que a gente vai tratar aqui. Tá? Embora esteja aqui em contribuições, lá na frente vai ter repercussão esse tema. Artigo 43 da 8212 diz que nas ações trabalhistas que resultar o pagamento de direitos sujeitos à incidência de contribuição previdenciária, o juiz, sob pena de responsabilidade, determinará de imediato o recolhimento das importâncias devidas à Seguridade Social. Ou seja, se numa ação trabalhista tem lá uma sentença, e essa sentença condena a verbas previdenciárias, tem lá salário de contribuição no meio envolvido, que não é só indenização, o juiz já tem que determinar nessa sentença que determine parte daquele valor, qual é o montante que deve ser destinado à Previdência Social. Não o montante do segurado, mas o montante que a empresa deve pagar à Previdência a título de contribuição previdenciária da cota patronal. Nas sentenças judiciais ou nos acordos homologados em que não figurarem discriminadamente as parcelas legais relativas a contribuições sociais, essas incidirão sobre o valor total apurado em liquidação de sentença ou sobre o valor total do acordo homologado. Então, o advogado da parte vencedora não quer que seja pago o INSS em cima do valor todo, quer que seja pago em cima das próprias parcelas referentes ao INSS. Então, nessa hora aí, o advogado trabalhista que tem que ficar esperto e falar, as verbas são essas, doutor, faça aí menção das verbas e tal, para que não seja cobrada sobre o todo. Súmula vinculante 53 do STF diz que a competência da Justiça do Trabalho prevista no artigo 114.8 da Constituição Federal alcança a execução de ofício das contribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir e acordos por elas homologar. Na hipótese de o acordo ter sido celebrado depois de proferida a decisão de mérito, a contribuição será calculada com base no valor do acordo. Aqui tem um detalhe, tá? O termo que for lavrado, ele não valerá como decisão irrecorrível para a Previdência Social quanto às contribuições que lhe forem devidas nos termos do artigo 831 lá da CLT, pois os créditos tributários não poderão ser transicionados, ou seja, acordados livremente por particulares à margem da primazia do interesse público. Aqui é o seguinte, se você entenda, olha aqui para mim. O INSS, ele é parte, né? Dentro do processo ali. Na verdade, ele não é parte dentro do processo trabalhista, mas as verbas previdenciárias interessam à Fazenda Pública, porque são verbas que vão ali para o cofre da Previdência Social para ser usadas para pagar os benefícios previdenciários. Pois bem, então imagina aí uma situação em que o segurado ele ganhou lá uma ação e o juiz determina que R$20 mil, R$30 mil vai ser a base de cálculo para as contribuições previdenciárias. Só que tem um detalhe nas ações trabalhistas, mesmo depois que tem sentença, pode ser feito um acordo entre as partes. Então digamos que o juiz condenou lá o empregador a pagar R$50 mil, dos R$50 mil, R$30 mil eram verbas que eram base de cálculo para contribuições previdenciárias. Aí tá bom. Aí o empregador chegou e falou assim, olha, 50 mil para mim e pagar para você vai demorar muito. Que tal eu te pago aqui 35 e não se fala mais nisso? Aí a parte precisando do dinheiro, não, tudo bem, 35, tá bom, vamos acertar aqui. Só que, olha o prejuízo que a Previdência vai tomar. Por quê? Porque vamos colocar aqui 50% para facilitar. Antes era 50 mil, 25 mil eram verbas passíveis de contribuição previdenciária, então 50%. Se você pegar agora o novo acordo, 35 mil, e dividir, botar desses 35 mil, só 50% que vai ser verba passível de contribuição previdenciária. Você vai ter 17,5 só, e não 30. Só nessa brincadeira aí a Previdência perdeu 12.500 para recolhimento. Então, o que o artigo aqui está trazendo para a gente, para que você entenda, é o seguinte, ele está falando assim, olha aqui no primeiro parágrafo aqui. Na hipótese de o acordo ter sido celebrado depois de proferida a decisão, a contribuição será calculada com base no valor do acordo, ou seja, o acordo caiu de 50 mil para 35 mil e o INSS, a contribuição previdenciária seria metade do valor, né? Que antes era de 25 mil, caiu de 25 mil para 17.500, então não foi 12 mil, foi aí 7.500, né, que o INSS perdeu, mas perdeu, que na verdade a Previdência perdeu. Cabe ressaltar
que o artigo 832 impõe nas reclamações trabalhistas, salvo hipótese de o pedido de ação liminar se expressamente ao recolhimento de verbas de natureza exclusivamente indenizatória, a parcela referente às verbas de natureza remuneratória não poderá ter como base valor inferior. Antes da gente entrar nesse tema aqui, deixa eu só para não cortar o raciocínio, voltando aqui no exemplo, pessoal. Então, houve um acordo, no acordo o valor diminuiu para a Previdência Social. O INSS, através do procurador-geral lá, vai poder fazer depois uma ação questionando. Falando, não, era 25, o valor total da condenação dessa sentença foi sobre 50 mil, 25 mil eram verbas previdenciárias, passíveis de contribuição previdenciária. O acordo transicionou entre as partes, ok, mas não pode fazer com que a Previdência fique no prejuízo. É disso que eu estou explicando, tá? E desde 2019, gente, setembro de 2019, não é possível mais nesses acordos que o valor das contribuições previdenciárias acordadas ali ou acertadas em juízo na Justiça do Trabalho tenha valor inferior a salário mínimo, tá? Então não pode ter como base o cálculo de cálculo valor inferior ao salário mínimo para as competências que integram vínculos trabalhistas empregatícios reconhecidos na decisão cognitiva ou homologatória, ou, tá? A diferença entre a remuneração reconhecida como devida na decisão cognitiva ou homologatória e efetivamente paga pelo empregador, cujo valor total referente a cada competência não será inferior ao salário mínimo. Isso foi incluído pela Lei 13.876 lá de 2019 e tem estado vigente desde setembro de 2019. Na prática, a menor contribuição previdenciária decorrente de ação trabalhista deve ser de pelo menos um salário mínimo, inclusive para o segurado empregado. Joia? O acordo celebrado após o trânsito em julgado da sentença ou após a elaboração dos cálculos de liquidação de sentença não prejudicará os créditos da União, voltando aqui naquele exemplo que eu falei, tá? Se inicialmente a sentença trabalhista ela impôs ao empregador que recolhesse contribuições previdenciárias de 20 mil, mas após a sentença as partes entrarem em um acordo fazendo com que esse valor caia para 5 mil, a Previdência Social pode recorrer da decisão para reaver essa diferença, que nesse exemplo aqui ficou em 15 mil, ou seja, um prejuízo de 15 mil, porque a base de cálculo muda e diminui o valor total para a Previdência Social, tá bom? A União ela vai ser intimada pessoalmente mediante a entrega dos autos com vista, no caso de haver esse acordo que mudou o valor da sentença. Então ela vai ser informada das decisões homologatórias de acordo que contêm parcela indenizatória, facultada a interposição de recurso relativo aos tributos que lhe forem devidos, sendo representada pela Procuradoria-Geral Federal, órgão vinculado à Advocacia Geral da União, que será intimada dos cálculos para concordância, impugnação ou recurso no prazo de 10 dias, sob pena de preclusão. Tá? Então, não sendo necessária a inscrição do crédito em dívida ativa. E atenção, a ação trabalhista não obriga o INSS a reconhecer o tempo contributivo respectivo. Tá? Isso acontece, a gente entende que o legislador percebe que na Justiça do Trabalho podem ser homologados acordos entre partes que de fato não existiu no mundo real. Então é muito comum na justiça o empregado botar o empregador na justiça ali, e ali eles fazem um acordo, o empregador sabe que ele tem razão, mas para evitar dor de cabeça ele faz um acordo, reconhece, paga o que tem que pagar e manda embora. Ou às vezes, muitas vezes acontece isso, de ser um vínculo simulado, o empregador simula, o empregado simula uma ação trabalhista com o empregador para que haja ali a geração daquele vínculo via Justiça do Trabalho. E aí se isso já fosse averbado automaticamente, se já fosse considerado automaticamente pelo INSS, isso traria um prejuízo muito grande aos cofres públicos, tá? Artigo 55, parágrafo 3º da 8213 diz que a comprovação do tempo de serviço para os efeitos dessa lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no artigo 108, só produzirá efeito quando baseada em indício de prova material, não sendo admitida a prova exclusivamente testemunhal, que pode acontecer na Justiça do Trabalho, salvo na ocorrência de motivo de força maior, caso fortuito, conforme disposto no regulamento.
tá? Uma outra justificativa, nós vamos estudar isso mais para frente no curso, é que o INSS não foi parte naquela ação trabalhista. Então precisa comprovar no INSS que de fato aquele vínculo existiu, apresentando toda a documentação. Então, dito isso, tá? Tem aqui a súmula 31 da TNU que diz: a anotação na CTPS decorrente da sentença trabalhista homologatória constitui início de prova material para fins previdenciários. Não confunda. O início de prova material não significa que aquele vínculo vai ser comprovado imediatamente. Tem lá um indício. Vai ter que ser apresentado outros documentos para que o INSS reconheça aquele vínculo trabalhista e aquele vínculo trabalhista passe a contar para fins previdenciários. A Justiça do Trabalho ela não pode determinar que o INSS averbe tempo de serviço ou de contribuição. Tá? Essa é a posição do TST. É da competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, 1 e parágrafo 3º da Constituição, a averbação do tempo de serviço relativo a vínculo empregatício reconhecido em juízo. Para fins previdenciários, visto que tal competência não se encontra taxativamente prevista no artigo 114 da Constituição, tampouco existe legislação em vigor que fixe competência dessa Justiça especializada para determinar tal averbação. Então, esse é um posicionamento pacífico da jurisprudência. Pausa rápida para você beber uma água, levantar para chorar, se recompor, porque tá difícil. É assim mesmo, não desanima, tá? Reta final do concurso, revisando por questões, revisando a matéria, você que tá com pontos fracos na matéria que você identificou. E se você quiser destravar todo o nosso curso de questões de 394 por apenas 119 para você revisar nessa reta final antes da prova do concurso do INSS, clica no link que está aqui na descrição que vai te ajudar demais. Além de você destravar todo o concurso, todo o conteúdo do curso de questões comentadas, mais de 1000 questões comentadas, você vai ganhar como bônus todo o curso teórico com os materiais de apoio. Você que está assistindo aqui no YouTube, você não está recebendo os materiais de apoio, isso é exclusivo para quem é aluno pagante, tá? Nós estamos liberando material aqui em vídeo gratuito para te abençoar nessa reta final, tá? Mas se você quiser destravar todo o material, né, clica no link aqui e faça aí a aquisição do projeto INSS completo, teórico e questões, mas nessa reta final eu quero que você foque nas questões, tá? Então é isso aí, clica aqui e vamos continuar. Daqui a pouquinho eu volto, você vai ver esse vídeo sendo repetido mais de uma vez, não fique bravo comigo, tenha paciência, tá? E se ainda não deixou o seu joinha aqui no vídeo, deixa o joinha, ajuda a gente, se inscreve aqui no canal. Um grande abraço! Obrigações acessórias das empresas. Vamos tratar desse tema agora. As ações positivas e negativas em prol da arrecadação e fiscalização dos referidos tributos para a Previdência, prevista ali no artigo 32 da 8212, tá? A empresa é também obrigada a... Aí aqui são obrigações acessórias, não quer dizer que é de fato a contribuição. Vocês vão ver que é mais a parte de escritório da empresa, que a empresa tem que manter para que o INSS, a Receita Federal, tenham acesso a essa documentação. Afinal de contas, é a empresa que gera esse documento. Então a empresa ela deve preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seus serviços, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social. Lançar mensalmente os títulos próprios de sua contabilidade de forma discriminada, né? Os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos. Prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização. E excepcionalmente estão dispensados da apresentação de escrituração contábil o pequeno comerciante, a pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, bem como a pessoa jurídica optante do sistema simples de arrecadação de tributos, desde que mantenha a escrituração do livro caixa e do livro de registro de inventário. Ademais, a empresa ela é obrigada a declarar a receita e ao Conselho Curador do Fundo de Garantia, né, do FGTS, na forma e prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS. Então você vê que essa parte aqui é parte bem contábil mesmo que as empresas devem fazer em relação
a Previdência em relação às contribuições. Não é a contribuição em si, tá? Mas vai ter que fazer. Aqui ao vivo a Rita tá falando que a aula é decoreba. Não tem muito o que inventar. Aqui é isso mesmo, tá, Rita? Infelizmente eu reconheço que esse tema ele é um pouco chato, mas é esse tema que vai te colocar dentro lá do INSS. Essa declaração ela se realiza através da GFIP, né, que é a Guia de Recolhimento do Fundo Garantidor por Tempo de Serviço, informações da Previdência Social obrigatória para todas as pessoas físicas ou jurídicas sujeitas ao recolhimento do FGTS, bem como as contribuições e ou informações da Previdência Social. A GFIP ela deve ser entregue na rede bancária até o 7º dia do mês seguinte àquele em que a remuneração foi paga, acreditada ou se tornou devida ao trabalhador. E ou tenha ocorrido outro fato gerador de contribuição previdenciária, mesmo que não tenha se concretizado a hipótese de incidência de contribuições previdenciárias, tá? A chamada GFIP movimento. A GFIP, gente, ela constitui uma confissão de débito, tá? A GFIP, como eu já disse antes, ela é a guia de recolhimento lá do FGTS, e o FGTS é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Para prova, não precisa saber o que significa a sigla, estou trazendo aqui mais para que o seu conhecimento fique completo. Caso a empresa declare a ocorrência da obrigação tributária principal, a GFIP equivale ao lançamento por homologação e constitui instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário. Suas informações elas vão compor a base de cálculo de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários do RGPS. Então, toda vez quando você for servidor do INSS, preste atenção, quando você for servidor do INSS, mais uma vez, quando você for servidor do INSS, modo fé ativado, aí é a hora que você comenta amém, 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 você escreve aí no seu caderno, você está anotando aí, só uma pausa, só para desopilar, está anotando aí no seu caderno, bota assim, ó, não precisa, o editor aí que for editar essa aula, não precisa editar essa parte não, pode deixar que essa parte é importante, a fé, né, ativar a fé, quando você for servidor do INSS, aí você bota em modo fé ativado, né? Diga amém, ou você anota aí no seu caderno aí no cantinho, quando eu for servidor do INSS, amém, amém, amém. Você vai ver que as empresas, aparece lá no CNIS, no Cadastro Nacional das Informações Sociais, né? Aparece lá que o recolhimento foi por GFIP, indicando que foi recolhimento feito por empresas. Tá? Isso vai ser algo bem comum na sua rotina de servidor do INSS. Então essas informações elas compõem a base de cálculo para os serviços e benefícios do INSS. Quando fala que é RGPS, você sabe que são os benefícios pagos pelo RGPS, né? A não apresentação da GFIP ou a declaração com incorreções sujeitará a empresa às penalidades pecuniárias previstas no artigo 32 e a GFIP ela é dispensável para o contribuinte individual sem segurado que ele preste serviço. O segurado especial, as obrigações públicas em relação aos servidores estatutários, filiados a regime próprio de previdência social, o empregador doméstico e o segurado facultativo. Então ela é dispensada para quem? Novamente, a GFIP é dispensada para o contribuinte individual sem segurado que ele preste serviço, é dispensável para o segurado especial, é dispensável para os órgãos públicos em relação aos servidores estatutários filiados ao regime próprio de previdência social e também é dispensável no caso do empregador doméstico e segurado facultativo, tá? A empresa ela também, gente, é obrigada a comunicar mensalmente aos empregados por intermédio de documento a ser definido em regulamento os valores recolhidos sobre o total de sua remuneração ao INSS. De acordo ainda com o artigo 32 lá da 8212, os órgãos da administração direta, autarquias, fundações, empresas públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, tá, devem apresentar folha de pagamento até o dia 30 de abril do ano seguinte ao encerramento do exercício. Quando fala que encerramento do exercício, 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano anterior. Certidão negativa de débito, a chamada CND. Segundo Frederico Amado, grande mestre do direito previdenciário, a certidão negativa de débito, esse conceito é dele, né, da Seguridade Social, é um ato administrativo que comprova a inexistência de débitos perante a União, com prazo de validade de até 180 dias, tendo sido unificada para todos os tributos federais arrecadados pela Receita Federal. Ou seja, a CND é uma certidão de débito negativo
Negativo de débito, que diz ali, ó, tem débito com a Seguridade Social em relação à Previdência Social, tem débito com a Previdência, não tem débito com a Previdência, e isso vai ter alguns impactos práticos, tá? É exigida a CND fornecida pelo órgão competente nos seguintes casos, para a empresa, né? Na contratação com o poder público e no recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios concedido por ele, ou seja, se tem CND, né? Positivo, ou seja, a CND tem que ser negativo no sentido de não haver débito. Se é positivo, tem débito, aí não vai poder contratar com o poder público, vai ficar limitado. Na alienação ou oneração de qualquer título de bem, imóvel ou direito a ele relativo. A alienação é venda, né? Vai lá vender, tem que estar certinho, não pode ter débitos ali com essa previdência, com a previdência. Então, em relação à empresa, na alienação ou oneração a qualquer título de bem ou imóvel de valor superior a R$ 66.414,20, isso para 2021, incorporado ao ano ativo permanente da empresa. Eu vou pedir você que está assistindo essa aula na plataforma, eu vou pedir uma ajuda nesse momento, tá? Se já, Salomão, já é 2034, não teve o concurso do INSS, misericórdia, não importa. A gente vai estar sempre atualizando aqui o conteúdo. Se esse dado ou qualquer outro dado que você passar e falar, Salomão, ó, aquele número ali está errado, o número já mudou, me ajuda, tá? O conteúdo é muito extenso. A gente está aqui na 30ª aula, ainda tem mais 30 aí pela frente. Então, se você vê um dado desse que está desatualizado, comenta aqui, que aí você nos lembra, ó, tem esse dado aqui que precisa atualizar, isso vale para o curso todo. Aqui o curso é nosso, né? Você me ajuda, eu te ajudo. Você que está assistindo ao vivo, isso não faz tanto sentido, mas para quem está assistindo gravado na plataforma, embaixo aqui, de onde você assiste a aula, né? Você tem os dados que são esses números, os valores mudados ano a ano e tal. Para que a gente não precise gravar uma aula inteira, a gente altera só esses dados. Quando a modificação ela é muito expressiva dentro do conteúdo, a gente grava a aula toda, tá? Mas isso você já sabe, né? Então, a certidão de débito, né, em relação à empresa ainda, no registro ou arquivamento no órgão próprio de ato relativo à baixa ou redução de capital de firma individual, redução de capital social, cisão total ou parcial, transformação ou extinção de entidade ou sociedade comercial ou civil e transferência de controle de cotas de sociedade de responsabilidade limitada também vai precisar de CND. Em relação ao proprietário, pessoa física ou jurídica de obra de construção, quando de sua averbação no registro de imóvel, fez lá a construção, construiu o seu prédio, você agora é servidor do INSS, rico, milionário, né? E aí, o que é que acontece? Você construiu seu prédio, seu condomínio, na hora que você vai lá fazer a averbação no registro de imóvel, tem que ter a CND, tem que mostrar que pagou todo mundo. O Sr. Gohan está falando aqui, sempre presente aqui, ele está falando aqui ao vivo que no concurso de 2012, no concurso que eu fiz para o INSS, caiu uma questão dessa. E uma questão dessa, às vezes a gente estuda aqui, né, a gente está fazendo, acho que a 6ª aula desse tema de contribuições. Às vezes você estuda essas aulas todas para cair uma questão. E se cai uma questão e você não sabe responder e o outro concorrente sabe, você perde a vaga, né? Então, não cai nessa bobagem, segue firme aí. Quero lembrar também que a CF, na Constituição, no parágrafo 3º do artigo 195, diz que a pessoa jurídica em débito com o sistema de seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o poder público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais. Tá? Independente de prova de existência de débito, nós vamos ter a lavratura, independe, né, de prova de existência de débito, a lavratura ou assinatura de instrumento ou ato ou contrato, que constitua a ratificação ou efetivação de outro anterior para o qual já foi feita a prova. A constituição de garantia para concessão de crédito rural em qualquer de suas modalidades por instituição de crédito público ou privado, desde que o contribuinte referido no artigo 25 não seja responsável direto pelo recolhimento de contribuições sobre a sua produção para a Seguridade Social. A averbação prevista no inciso 2 deste artigo relativa a imóvel cuja construção tenha sido concluída antes de 22 de novembro de 66 e o recebimento pelos municípios de transferência de recursos destinados a ações de assistência social, educação, saúde e, em caso de calamidade
pública e ainda a averbação da construção civil localizada em área objeto de regularização fundiária de interesse social. Pausa rápida para você beber uma água, levantar para chorar, se recompor, porque tá difícil. É assim mesmo, não desanima, tá? Reta final do concurso, revisando por questões, revisando a matéria, você que está com pontos fracos na matéria que você identificou. E se você quiser destravar todo o nosso curso de questões de 394 por apenas 119 para você revisar nessa reta final antes da prova do concurso do INSS, clica no link que está aqui na descrição, que vai te ajudar demais. Além de você destravar todo o concurso, todo o conteúdo do curso de questões comentadas, mais de 1000 questões comentadas, você vai ganhar como bônus todo o curso teórico com os materiais de apoio. Você que está assistindo aqui no YouTube, você não está recebendo os materiais de apoio, isso é exclusivo para quem é aluno pagante, tá? Nós estamos liberando material aqui em vídeo gratuito para te abençoar nessa reta final, tá? Mas se você quiser destravar todo o material, né, clica no link aqui e faça aí a aquisição do projeto INSS completo, teórico e questões, mas nessa reta final eu quero que você foque nas questões, tá? Então é isso aí, clica aqui e vamos continuar. Daqui a pouquinho eu volto, você vai ver esse vídeo sendo repetido mais de uma vez, não fique bravo comigo, tenha paciência, tá? E se ainda não deixou o seu joinha aqui no vídeo, deixa o joinha, ajuda a gente, se inscreve aqui no canal. Um grande abraço! A partir de agora, a gente fala de encargos previdenciários decorrentes do atraso e regras de parcelamento. Previsto inicialmente lá no artigo 34 da 8212, foi revogado e atualmente está regulado pelo artigo 30 da Lei 10.522 de 2002. O que são esses encargos decorrentes de atraso e regras de parcelamento? São débitos vencidos e não pagos que devem ser pagos com juros de multa, conforme taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, a taxa Selic, para títulos federais, acumulada mensalmente até o último dia do mês anterior do pagamento e de 1% do mês de pagamento. Salomão, preciso decorar? Não, você não precisa decorar, mas você precisa ter essa leitura para quando a questão vier, você saber responder. Na hipótese de restituição judicial mediante uma ação de repetição do indébito tributário, o termo inicial dos juros de mora será coisa julgada. E a multa por atraso no pagamento, como é que funciona? É uma multa de mora, né, pela demora, a razão de 0,33% por dia de atraso, limitada a 20% ao mês. Dá para ser parcelado, gente, esse tipo de débito? Dá para ser parcelado, vinculado ao pagamento da primeira parcela em até 60 vezes, tá? É necessário uma garantia real ou fidejussória em caso de inscrição em dívida ativa, é possível fiança bancária e o pedido de parcelamento deferido constitui confissão de dívida e instrumento hábil suficiente para a exigência do crédito tributário. Os valores parcelados sofrem incidência de juros conforme a taxa Selic, tá? Acumulada mensalmente até o último dia do mês anterior ao pagamento e de 1% no mês de pagamento. E é proibido o parcelamento das contribuições previdenciárias passíveis de retenção na fonte, de desconto de terceiro ou de subrogação. Então, quando o empregador ele não faz aquele desconto do empregado, ou faz, mas não repassa e se acumula, depois ele não pode parcelar, porque isso aí deveria ser pago mês a mês. Joia? Assim como os valores recebidos pelos agentes arrecadadores não recolhidos aos cofres públicos. Aquela velha, o agente foi lá, cobrou, botou no bolso, não repassou aos cofres públicos. Se ele for pego, for intimado a pagar isso aí, ele não vai poder parcelar esse débito. Pessoa jurídica com falência ou com insolvência civil decretada também não poderá parcelar. Por quê? Porque é uma pessoa mal pagadora, né? Já está em falência ali, já tem risco. Ela já está falida, ainda vai botar ela para parcelar, você vai estar dando ali um atestado de que provavelmente não vai ser pago. Não é verdade? Reparcelamento é possível, condicionado ao pagamento da primeira parcela no valor equivalente a 10% do total dos débitos consolidados ou de 20% do total dos débitos consolidados, caso haja débito com histórico de reparcelamento anterior. Então, reparcelou a primeira vez? Sim, vou reparcelar. A primeira parcela vai ter que ser no valor de 10% da dívida total. Reparcelou a primeira vez, não conseguiu pagar, precisa reparcelar a segunda. Pode reparcelar? Pode.
mas aí agora a primeira parcela desse segundo reparcelamento vai ter que ser no valor de 20% da dívida total. É possível, gente, o parcelamento mesmo nos casos de condenados por crimes contra a Previdência Social. Tá? As contribuições dos segurados e das empresas passíveis de retenção na fonte, se essa não realizada, também não poderão ser parceladas. E aqui, a Lei 10.666, lá de 93, ela diz que não poderão ser objeto de parcelamento as contribuições descontadas dos empregados, inclusive dos domésticos, dos trabalhadores avulsos e contribuintes individuais, decorrentes da subrogação e as demais importâncias descontadas na forma da legislação previdenciária. Tá? As contribuições sociais previstas nas alíneas A, B e C do parágrafo único do artigo 11 desta lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Veja, aqui nós já estamos falando de restituição e compensação. Pagou 2 vezes no mesmo mês, quer ser restituído, pode ser restituído, ou compensado, mas tem que seguir o regulamento vigente, tá? O valor a ser restituído será acrescido de juros pela taxa Selic, acumulada mensalmente até o mês anterior à restituição, bem como de 1% no mês da sua efetivação, na hipótese de restituição judicial mediante uma ação de repetição do indébito tributário, o termo inicial dos juros de mora será a coisa julgada. Talvez você passe, Salomão, não estou conseguindo visualizar isso daí, como é que tá, como é que funciona. Imagina aquela situação do segurado que pagou errado a contribuição como segurado facultativo na contribuição de 5%, mas ela tinha renda, o INSS não reconheceu, foi para a justiça também não reconheceu, e aí pagou, e a União vai ficar com aquele dinheiro, pode pedir a restituição, tá? E aí vai ser devolvido com correção monetária, com juros, né? Da mesma forma, quando a pessoa está devendo, ela paga com juros, quando aí a União que está devendo porque recolheu, a pessoa pagou errado, né, ela devolve também com juros. Caso o titular do direito, gente, ele tem de restituição, possua débitos exigíveis perante a União, o valor a ser restituído será compensado total ou parcialmente a fim de extinguir. Então é aquele caso, eu devo para a União, tenho uma dívida lá com a União, mas paguei errado um determinado carnê, alguma coisa assim, de previdência social, paguei valor a mais do que devia, contribuí, pagou acima do teto, por exemplo, né? Trabalhava em 2 empresas, pagou acima do teto. E aí eu vou lá para tentar a restituição. Quando chego lá, a Receita bate no sistema lá e fala, eu te devo 3 mil, mas você me deve 2, então eu vou te dar aqui só 1.000 e os 2.000 a gente abate aqui, fim de papo. É assim que funciona. Bom, qual é o prazo prescricional, né? O prazo que a pessoa tem para solicitar aí a compensação dessas contribuições. A restituição e a compensação de valores recolhidos indevidamente observados, os termos e as condições estabelecidos pela Secretaria Especial da Receita Federal. Deixa eu ler direito. A restituição e a compensação de valores recolhidos indevidamente observarão os termos e as condições estabelecidas pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. O regulamento previa ali no artigo 53 que o direito de pleitear restituição ou de realizar compensação de contribuições ou outras importâncias extingue-se em 5 anos contados da data do pagamento ou do recolhimento indevido ou em que se tornar definitiva a decisão administrativa ou passar em julgada a sentença judicial que tenha reformado, anulado ou revogado a decisão condenatória. A Lei 823 ela continua prevendo esse prazo ainda de 5 anos, embora tenha sido revogado aqui do regulamento, esse texto ainda está sendo aplicado. Tá? Olha aqui o artigo 103. Prescreve em 5 anos a contar da data em que deveriam ter sido pagas toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito de menores incapazes e ausentes. Então, é 5 anos. Você pagou mal, pagou errado, tem que ficar esperto. Você tem 5 anos para requerer a restituição desses valores, tá?
a empresa ela será reembolsada pelo pagamento do valor bruto do salário maternidade até o valor do subsídio dos ministros do STF, incluída a gratificação natalina proporcional ao período da correspondente licença e das cotas do salário família pagas aos segurados a seu serviço mediante dedução do respectivo valor no ato do recolhimento das contribuições devidas. Isso aqui é o seguinte: o empregador, quando tem uma empregada, ela sai para ganhar neném, o valor que ela recebe acima do teto, quem paga, na verdade, o valor inteiro do salário maternidade da empregada, quem paga é o empregador. Só que ele não paga do bolso dele. Vai haver ali uma compensação. Ele vai pagar inicialmente, porque ele já tem ali toda a estrutura para fazer o pagamento, e na hora que ele for pagar a cota patronal, os créditos tributários previdenciários dele, que ele for verter as suas contribuições, faz então o abatimento. E aí o STF já decidiu que ele vai ter de volta até o valor que é pago para os ministros do STF. Então, uma empregada que ganha 100 mil, arredondando a conta, vai receber, a empresa vai pagar os 100 mil inteiro para essa empregada, a título de salário e maternidade, mas vai ter abatido lá das contribuições previdenciárias da cota patronal até o valor total do subsídio dos ministros do STF, 39 mil, um quebradinho. Tá? Meus amigos, chegamos ao final dessa super aula. Comenta aqui o que é que você achou, se você ficou com dúvida, tá? Se você tem aí alguma discordância, não acha que é bem assim do jeito que a gente explicou, comenta aqui. Mas quero muito pedir a você, deixa o seu joinha, se inscreve, pega o link dessa aula, manda nos grupos de estudo e fala: olha, professor Salomão Boanerges, ex-servidor do INSS, liberou gratuitamente o curso pago dele, teórico, para que você possa estudar nessa reta final e revisar a matéria. A orientação que eu lhe dou é que você possa estar dentro ali do projeto INSS Questões Comentadas nessa reta final. Vai ser muito importante para você, vale a pena o investimento, tá? A gente vai não só te explicar a matéria por questões, como a gente vai te ensinar nesses períodos de 10 dias a estudar por questões. Você vai pegar o material que a gente tem passo a passo para vocês estudarem ali. Então é isso, um grande abraço, Deus abençoe a todos e não se esqueça, quem tem fé não precisa de sorte. Tchau, tchau.